no desenho que a gente tem hoje, Chiquini, com um sancionado, que é Alexandre de Moraes, há a possibilidade de avanço de sanção, de Magnitsky aplicada sobre outros membros da corte. Mesmo que não estejam compondo a primeira turma, este instrumento de pressão, né, vai pesar certamente sobre os demais, sobre Zanin. A gente já sabe como está pensando. O Zanin está olhando para os seus 50 anos de vida, pelos 25 anos que ainda lhe restam de Supremo, e pensando, o que vai adiantar eu aqui sancionado? Ele está pensando. Né? Tem Carmen Lúcia, que está num silêncio sepulcral. O Dino acho que é um franco atirador e acho que vai na mesma linha. Quem está junto, é o comunista do Lula, não sei como vai se posicionar. Mas enfim, no meio disso tem o Fux, que nem o visto perdeu. Ou seja, a gente pode ter surpresa nesse sentido, não olhando para o processo, porque para mim é um processo cheio de vícios, de falhas, de tropeços, de delação que não vale absolutamente nada do CID, mas olhando para a pressão que vem dos Estados Unidos, né, Chiquini? Esse processo, Pittoli, ele foi, sem sombra de dúvidas, o pior processo da história do Brasil. É o processo mais desastroso da história do Brasil, tá? Para ser bem cauteloso no adjetivo desse processo. Mas olha só, agora é o Jeffrey falando, tá? Se eu pudesse jogar as minhas fichas nesse processo, eu vejo como uma possibilidade dele se estender a 2027, Pittoli. É a possibilidade que eu vejo hoje, desse processo não terminar nem em 2026. Então veja só, nós acabamos de deixar claro, hoje termina o prazo da defesa escrita do Bolsonaro. Alexandre de Moraes vai pedir uma pauta para julgamento. Provavelmente vai ser para ontem. Né? Não duvido que seja para a semana que vem, Pittoli. Não duvido. Tá? Só que nessa sessão de julgamento, onde os advogados terão de beca 1 hora para fazer a defesa oral, é o dia, em tese, do julgamento. Só que esse julgamento, Pittoli, ele pode terminar da seguinte forma. Qualquer um dos ministros da primeira turma, por exemplo, Fux, pode pedir vista. Foi até uma matéria que saiu da Folha de São Paulo, que Fux vai pedir vista e vai ficar 90 dias com o processo. Calma. Menos, né? Calma. O que acontece? O regimento interno do STF diz que cada ministro pode pedir vista por 90 dias. Então imagine o seguinte. Nesse dia do julgamento, o Fux fala assim, eu quero melhor analisar o caso, e ele tira de pauta o julgamento, porque ele pede vista. Ele leva o processo para o gabinete para melhor analisar. Ele tem 90 dias para ficar com esse processo, diz o regimento interno. Pittoli, o STF entra em recesso dia 20 de dezembro. Então, se o Fux ficar esses 90 dias com esse processo no gabinete, acabou 2025. Eu não acredito que ele ficaria os 90 dias se ele pedisse vista. Embora eu acredite que ele vá pedir vista. Porém, olha só. Pediu vista. Tá? Leva para o gabinete. Volta para a sessão plenária. Outro ministro pode pedir vista também. Tá? Mas o que acontece? Aqui que eu coloco as minhas fichas, Pittoli. Nós estamos falando da primeira turma. Tá? Então o ministro vem e põe para julgamento. Eu tenho certeza que o Fux vai divergir em algum ponto. Isso é óbvio. E sabe por quê? Ele vai fazer isso propositalmente, Pittoli, porque ele já disse que esse é um processo com uma complexidade que para ele deveria estar no plenário. O Fux disse, esse processo não deveria estar na primeira turma. Esse processo, em razão da magnitude, é um processo de plenário. Então ele vai divergir, com toda certeza ele vai divergir em algum ponto. Por quê, Pittoli? Se o Fux divergir em algum ponto, nasce para as defesas um recurso chamado embargos infringentes. O que é esse recurso? Esse recurso você joga para o plenário. Então esse processo não vai terminar na primeira turma, não adianta. Isso é uma certeza. O Fux pode até votar para condenar o Bolsonaro, mas ele vai divergir do Alexandre de Moraes em algum ponto para esse processo ir para o plenário. E chegando no plenário, o plenário é quórum estendido, Pittoli. O que significa isso? Não é mais os 5 ministros, não são mais os 5 ministros da primeira turma. Aí são 11 ministros. E tem ministro ali, Pittoli, que nunca folhou esse processo. Então imagine, esse processo chega no plenário. Né? Tem ministro ali que nunca folhou esse processo. É um processo de 78 terabytes, Pittoli. Imagina, você tem ali André Mendonça, você tem ali Cássio, você tem ali Gilmar Mendes, você tem outros ministros que nunca folharam esse processo. O Fachin. Então, todos esses ministros, em rodízio, podem pedir vista. Então imagina, o André Mendonça pede vista, pode ficar 90 dias com o processo. Aí volta.
Aí o Cássio pede vista, pode ficar mais 90 dias com o processo. Passa 2026 também, Pitório. Então, esse processo não, isso é uma certeza, não termina em 2025. As pessoas estão falando, Bolsonaro vai ser preso em 2025, embora ele já esteja preso, né, Pitório? A prisão que ele está é uma cadeia. A casa dele virou uma penitenciária. A Michelle e a filha não podem ter celular dentro de casa, que não é uma penitenciária. Mas não foi para o presídio e não irá para a Papuda, tá? Para tristeza dos canalhas que querem Bolsonaro na Papuda, vocês nunca terão esse gosto. Bolsonaro nunca entrará na Papuda. Tá bom, petralhada? Chorem, engulam o choro, porque ele é militar da reserva. Bolsonaro, se esse sistema desgraçado, corrupto, canalha, conseguir mandar Bolsonaro para um presídio, ele irá para um quartel, presídio militar, tá? O que eu acredito que não vai acontecer, porque esse processo não tem como terminar mais em 2025. Não tem mais como terminar em 2025. Tá? Porque para mandar Bolsonaro para um presídio em definitivo é depois que não couber mais recurso nenhum, Pitório. E não tem como não caber mais recurso nenhum, porque o Fux vai divergir em algum ponto do Alexandre de Moraes, porque o Fux quer que esse processo termine no plenário. Ele já falou. E para esse processo tramitar no plenário é impossível, é humanamente impossível que ele comece e termine no plenário em 2025. Caindo no plenário, isso só 2026, tem André Mendonça, tem Cássio que vão pedir vista, vão ficar 90 dias. Eu estou presumindo que pedirão vista. Espero que peçam vista para melhor analisar essa farsa. Um processo de 78 terabytes não pode ser analisado a toque de caixa sem que se debruce com cautela em cima do processo, né, Pitório?